Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão. Você está no canal do Cotidiano, tá bom? Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre identidade, tá? Acho que é a Janine. Oi, Janine. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Todos os dias às 13h30 eu tô aqui com você. A gente está na Semana da Identidade e eu quero falar um pouquinho para você sobre quem você é de verdade. Se você me conhece, meu nome é Camila Abidão, esse é o canal Cotidiano. E aqui a gente fala um pouquinho sobre o domínio para você reinar sobre a Terra, né? Corpo, alma e espírito, tá bom? E para você reinar, para você dominar, meu amigo, minha amiga, você precisa conhecer a sua identidade. Tá bom? E eu quero passar essa semana falando um pouquinho pra você, tô de segunda a quinta às 13h30, tá bom? Primeira coisa, gente, só é possível você conhecer quem você é, a sua identidade, se você conhecer o Criador. Quem te criou. Só é possível, pega essa, só é possível você conhecer a sua identidade conhecendo o Criador. Por quê? Porque você é criação dele e feito à imagem e semelhança dele. Como é... Oi, Clóvis! Quanto tempo, hein, meu amigo? Caramba! O bom do Instagram é isso, né? A gente vai encontrando os velhos amigos aqui. Então, pessoal, só é possível você conhecer sua identidade conhecendo seu Criador. Se você é a imagem e semelhança de alguém, a sua referência é aquela pessoa, né? E Deus fez a mim e a você perfeitamente a imagem e semelhança dele, tá? Então, por que muitas pessoas não conseguem saber quem são de verdade? Tem essa perda de identidade? Por que é que tem tanta confusão, né? Confusão de todo tipo, né? De identidade, a sua posição enquanto homem, a sua posição enquanto mulher, a sua posição em relação a outras pessoas, a sua posição dentro da sua família, a sua posição na sociedade, a sua posição em vários aspectos. Por que as pessoas elas não conseguem, elas sofrem tanto? Porque elas estão fora de posição, porque elas não reconhecem quem elas são, qual a identidade delas. E quando eu falei aqui para vocês que o meu propósito aqui é te ajudar a dominar sobre corpo, alma e espírito, alma e corpo, né? Então eu falo do corpo, a questão material, do reino material, então seu corpo literalmente falando, mas também as coisas materiais. A sua alma são as suas emoções e espiritual, o seu espírito. Por que muitas pessoas elas perdem a chance de dominar? Por que elas não dominam? Porque elas não reconhecem a sua identidade como filhos de Deus, feito à imagem e semelhança do Criador, que nos ordenou que dominássemos todas as coisas. E Deus fala que Ele é Rei de reis e Senhor de senhores, mas quantos aqui verdadeiramente se reconhecem como reis ou senhores? Ou rainhas, no caso, né? E senhoras como eu e outras mulheres. Quantas pessoas reconhecem isso? E agem de acordo com aquilo que acreditam das suas próprias identidades? Pouquíssimas pessoas. E é por isso que essas pessoas não têm conseguido dominar, porque elas não reconhecem a sua identidade. Porque você começa a agir com base em quem você acredita que você é. Quer um exemplo? Se você acredita que você é uma pessoa que tem valor, não, eu sou uma pessoa de valor, cara. Sou uma pessoa de valor. Você começa a agir como uma pessoa de valor age. Porque você é uma pessoa de valor. Você não tolera determinadas coisas. Você começa a trazer para si aquilo que é correspondente ao seu valor. Você não aceita qualquer tipo de coisa. Você não aceita qualquer tipo de tratamento. Você não aceita, né? Você começa a estabelecer alguns limites para as pessoas. E você obtém os resultados de uma pessoa de valor. Agora pegue e você vai se lembrar de várias pessoas que acham que não tem valor. Posso falar principalmente entre mulheres. Mulheres que acham que não tem valor nenhum. Elas começam a agir como mulheres sem valor. E elas têm o resultado de mulheres sem valor. Elas têm na vida delas o resultado de uma mulher sem valor. Então o que a gente vive nessa terra, o que a gente consegue enxergar, a nossa vida nada mais é do que o feedback daquilo que a gente acha que a gente é. Mas não significa que você seja. A grande questão é que tem muita gente aí que já foi tão pisoteada, já foi tão massacrada, já foi tão ferida, já aconteceu tanta coisa, que ela acha que ela é uma porcaria. Pelo tratamento que ela recebeu. Mas deixa eu te falar uma coisa, amigo. Diamante você pode jogar na lama, você pode jogar dentro da privada, você pode vomitar em cima do diamante, você pode jogar ele na parede, você pode socar a cara dele, você pode fazer um monte de coisa. Ele não vai deixar de ser um diamante.
Só que esses diamantes por aí não estão entendendo isso. Não estão entendendo que eles são diamantes. E têm tolerado esse tipo de coisa. Então você só vai conhecer a sua identidade, quem você verdadeiramente é, o dia que você conhecer o Criador. E essa é a grande sacada, essa é a grande questão de por que a gente não tem entendido muito bem. Porque a gente não conhece. Muitas pessoas não conhecem o Criador, não têm um relacionamento de verdade com Ele. Quando você tem um relacionamento, Ele te conta quem você é. E uma das orações mais bacanas que eu já fiz na minha vida foi: Deus, me mostra como você me vê. E quando Deus começou a me mostrar como Ele me via, a preciosidade que Ele tinha por mim, pela minha vida, como Ele me considerava preciosa, algumas coisas simplesmente mudam, porque você fica constrangido. Você fica constrangido em agir de forma diferente, dado o nível de amor, o nível de amor, o nível de zelo, o nível de carinho, o nível de respeito que Ele tem pela sua vida. Você fica constrangido, você fala: não tem condição, eu não sou essa pessoa, eu não quero isso pra minha vida. Entende? Então a primeira coisa é: você é a imagem e semelhança do Criador. Por que tem muitas pessoas, tem muita falácia, muito sofisma em relação a quem é Deus? Porque se você conhecer Ele de verdade, sobre quem Ele é, quais são os valores dele, quais são os princípios de Deus, como Ele pensa, e os princípios dele, e Ele começar a te ensinar sobre isso, você vai começar a viver isso, né? E tem muita gente que não tem interesse nisso. Por quê? Porque se você começar a fazer isso, você vai dominar, e vai largar de ser um escravo e de ser dominado. Entende? Então existe todo um movimento para que o nome de Jesus seja difamado, que o nome de Deus seja, né, lançado na lama, de forma que você não se aproxime dele, você sinta raiva dele, você sinta medo dele, você sinta pavor dele, ou qualquer outra coisa que você sinta a respeito dele. Você tem uma imagem totalmente distorcida a respeito dele, porque a sua própria imagem também vai ficar distorcida. Tá bom? Então é isso que você precisa entender. Você precisa conhecer de verdade o seu Criador, e o meu Criador precisa conhecer ele de verdade, do profundo da alma dele, o profundo do coração dele, se rasgar diante dele, falar o que você pensa a respeito dele, tá bom? Uma das coisas que eu fiz logo no início da minha fé foi falar bem as verdades daquilo que eu imaginava de Deus, sabe? Eu falava assim: olha, até testemunhar isso, nem sei porque que eu vou falar, mas vou falar. Que é assim, uma vez eu virei para Deus, depois que eu entendi como que era a formação da nossa personalidade, dos nossos comportamentos, eu passei por isso, né? Eu fui entendendo e eu vi a minha história lá atrás, porque o que a gente vive hoje é a repetição de padrão de como nós fomos criados. Quando eu entendi isso, eu estudei isso, eu aprendi, eu virei para Deus muito indignada, muito indignada. Virei para Ele e falei assim: olha, como é que você pode me exigir perfeição, sendo que você escolheu meus pais, você escolheu a cidade onde eu nasceria, você escolheu todos os contextos, eu não escolhi nada disso. E aí depois que eu sou criada desse jeito, eu repito padrão, cometo todos os erros da minha vida, você vem me cobrar perfeição? Quem você pensa que é? Que tipo de Deus é esse? Eu tive esse diálogo com Deus. E Ele me respondeu: mas eu nunca te exigi perfeição. Eu falei: não? Ele: não. Eu não exijo perfeição das pessoas. Ou seja, eu tinha um entendimento a respeito de Deus, que era um Deus que exigia perfeição. E não tinha nada a ver com isso. Mas como é que eu descobri isso? Dialogando com o Criador. Conversando com o Criador. Até que Ele fala de um jeito que eu consigo ouvir. Então você só vai saber disso o dia que você conhecer o seu Criador, entender quem Ele é e descobrir que você não precisa ser perfeito, você não precisa ser merecedor, você não precisa ser digno do amor dele, que você é amado independente de qualquer coisa. Você é amado. Você é um amado filho de Deus, amado, 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 amado. Ainda que você escolha coisas diferentes daquilo que Ele escolheu para você, Ele vai respeitar as suas escolhas, você vai assumir as consequências das suas decisões, mas Ele te ama, independente de qualquer coisa. Porque quando você rejeita Ele, quando você ignora Ele, eu e você não conseguimos, nós detestamos ser ignorados, nós detestamos, né, passar por esse tipo de coisa. Imagina Deus passando isso todo dia com bilhões de pessoas, mas ainda assim Ele ama, Ele ama. Então assim, quando você conhece esse amor dele, você vê que é possível para você também. E que diante disso, o que é importante a gente falar do segundo ponto? Só é possível você viver a sua identidade se você viver pelo Espírito.
viver pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito o tempo todo. A carne é o seu cérebro, né? É o cérebro que almeja, que anseia pela satisfação dos desejos imediatos. Ele quer as coisas da terra, ele quer as coisas terrenas, ele quer essas coisas que são passageiras. É isso que a carne quer. O Espírito, ele anseia pelas coisas espirituais, ele anseia por aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o que acontece? Quando você nasceu, você tinha corpo, alma e espírito. Só que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente, o Espírito Santo vem habitar dentro de você e ele é tipo uma coluna vertebral, ele é tipo um sangue, ele é tipo uma cola que te religa ao Deus Pai, Criador de todas as coisas, né? Então ele te religa a Deus. O Espírito Santo de Deus te religa a Deus. E esse Espírito diz todo dia para o meu e para o seu espírito que nós somos filhos de Deus. Todo dia ele está lá falando isso. Todo dia. Só que antes de você fazer essa confissão de fé e receber o Espírito Santo de Deus, quem te criou foram seu pai, sua mãe ou quem quer que tenha te criado. E eles te moldaram a sua alma, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Seus professores, figuras de autoridade, a cidade onde você nasceu, a cultura onde você nasceu, moldou você. Moldou a sua carne, a sua forma de pensar. Foi te moldando. Só que vários desses moldes não têm a ver com a herança de Cristo, não tem a ver com o reino de Deus, não tem a ver com a mentalidade de Deus. Então, quando você vive de acordo com essa carne, de acordo com esse molde, não significa que você está vivendo verdadeiramente a sua identidade. Porque quem te criou não foi a terra. Quem te criou foi Deus. Ele te criou desde antes da fundação do mundo e te colocou aqui para nascer. Só isso. Mas quem sabe quem é você é Deus, porque quem criou foi Ele. Seus pais podem ter dado o melhor deles, suas figuras de autoridade, seus professores, seus parentes, seus tios, todo mundo pode ter dado o melhor deles. Mas ainda assim eles tiveram erros, porque eles não são perfeitos. E eles têm coisas que não têm nada a ver com Deus. Tanto é que eu e você vivemos até hoje coisas que também não têm nada a ver com Deus. Então a sua identidade ela não pode ser baseada 100% naquilo que você aprendeu, mas naquilo que Deus diz que você é. É quem Deus diz que você é. E quando você é conduzido pelo Espírito, cada um de nós aqui tem uma fraqueza. Tem aquele lugar que pega, que você ainda não conseguiu dominar perfeitamente. Sabe como que você sabe que algo te domina? Quando ele afeta profundamente suas emoções. Suas emoções estão presentes na sua alma. A sua alma, o tempo todo, ela é puxada de um lado pelo espírito e de outro pela carne. Por isso que a carne milita com o espírito, para ter o governo, para conseguir receber o domínio da sua alma. Porque a sua alma vai decidir para onde vai a sua vida. São as suas decisões, são as suas vontades. Quando a alma ela está muito ligada na carne, ela vai começar a tomar decisões pela carne. Não, vamos comer agora, vamos fazer agora, eu vou fazer isso, eu vou me irar, eu vou revoltar e tudo mais. Quando é pelo Espírito, o Espírito fala assim, liberta. Deixa isso para o passado. Passou, você tem algo maior do que isso. Você é melhor do que isso. Eu tenho algo maior para você, algo melhor para você. Pode levar ao prejuízo que eu não vou te deixar nessa. Eu faço justiça. O Espírito, ele fala o tempo todo com você. A carne tá não. O quê? Tá pensando que eu sou idiota? Tá pensando que eu sou otário? Tá pensando isso? Não, não vou deixar barato não. Então fica a carne com o Espírito brigando. Só que a carne não pode te dizer quem você é. A carne é mortal e terrena. Acabou, depois que passou, morreu. O Espírito fala das coisas muito superiores. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então você só vai conseguir viver de fato aquilo que Deus tem para você ouvindo ao Espírito. Só isso, tá? Então você não é essa pessoa que muitas vezes você age. E você sabe que algo tem domínio sobre você quando as suas emoções ficam profundamente abaladas. Então, por exemplo, tem gente que se estressa muito no trânsito. Passa alguém por ele, acabou o dia dele. Meu amigo, se o seu dia, a sua vida acabou por causa de um problema no trânsito, o trânsito é maior do que você. Você não é maior do que o trânsito. Se você tem um relacionamento que a sua vida acaba porque a pessoa brigou com você, ele é seu senhor, ele tem domínio sobre você. Você não tem domínio sobre ele. Se o seu dinheiro acaba e você fica para morrer porque você acha que acabou tudo na sua vida, o dinheiro é seu senhor. Não é você que é senhor sobre ele.
Se você quer fazer alguma coisa, mas você tem muito medo da opinião dos outros e você se trava, né? Você não faz aquilo que você queria fazer, mas você acaba travando. A opinião das pessoas é senhor sobre você. Não é você que é senhor sobre a opinião das pessoas. Não é você que manda na sua vida. É a opinião dos outros que manda na sua vida. Entende? Então, assim, Deus, ele não nos chamou para isso. Essa coisa medrosa, fraca, covarde, tímida, amedrontada, iracunda, não tem nada a ver com Deus. Isso é próprio da carne. O Espírito nos ensina outra coisa. E esse é o terceiro ponto da sua identidade. Você nasceu para dominar sobre todas as coisas. Desde o princípio foi para isso que você nasceu, para dominar sobre todas as coisas. Então você precisa entender isso, a sua identidade em Deus, você como filho ou filha de Deus. A partir do momento que você se relaciona com o Criador, você começa a viver pelo Espírito e começa a ter todo um trabalho, toda uma prática com base naquilo que você é, para dominar sobre todas as coisas, você começa então a ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Cristo, do Criador, que viveu pelo Espírito. Jesus, quando estava aqui, ele vivia pelo Espírito, ele não vivia pela carne. E ali ele ficava a imagem exata de Deus Pai. Tanto é que ele falava, quem vê a mim vê o Pai. E você pode se tornar uma pessoa que quem olha você vê Cristo. Vê Cristo. É o mesmo Espírito que estava lá nele e está em você agora. Então você pode ser essa pessoa. E quando você começa a viver desse jeito, as pessoas olham para você e elas reconhecem a luz de Cristo em você. Aí sim as pessoas começam a enxergar a imagem e semelhança do Criador. Por isso que muitas pessoas não vão ler Bíblia, mas elas vão olhar para a sua vida e reconhecer que existe Deus ali. Porque você começa a viver de acordo com quem Deus é, guiado pelo Espírito, vivendo a identidade de quem você é. Entende? Você não é plenamente Deus. Deus é infinito, Deus é muito maior do que a gente. Mas você tem características de Deus. Você é uma parte do corpo de Cristo. Não é porque minha mão não sou eu todo o meu corpo, ou minha cabeça deixa de ser minha mão. É meu corpo. Entende? Quem olha minha mão, quem me conhece e vê minhas mãos, vai me reconhecer. Quem me vê e conhece os meus olhos vai falar, aquilo ali é Camila, aqueles olhos são de Camila. Entende? Agora tem gente que tem vivido pela carne e tem ficado deformado. As pessoas têm sido deformadas. Se a gente conseguisse ter um raio-x de alma, nós veríamos pessoas deformadas. Pessoas totalmente deformadas. E isso se manifesta para os olhos visíveis, para os olhos carnais. Se manifesta. Muitas das coisas, nem todas. Né? O próprio Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, mortos por dentro e todo limpinhos por fora, né? Arrumadinhos, com aparência. Mas se você tem sensibilidade espiritual, uma sensibilidade na alma, você consegue ver com os seus olhos da alma e do espírito, você consegue enxergar. Você consegue enxergar. Agora, as pessoas que vivem pela carne, elas só veem com esses olhos aqui, só aquilo que está diante dos olhos delas que elas enxergam. Mas se você não é isso, se você é como Cristo, até revelação de pensamento Deus dá. Tem gente que acha absurdo essas coisas, mas experimenta você. Você não precisa acreditar em mim. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Eu sempre falo, não acredite em mim. Não acredite em homens. Acredite em Deus. Então eu desafio você hoje a conversar com o Criador, perguntar para Ele quem é você. Quem você é como filho e filha amada dele. Pergunta para Ele como que Ele te enxerga. Seus pontos fortes. Deus é muito elegante, sabe? Deus é um cavalheiro. Assim, Ele é um incentivador. Ele não quer te denegrir, ele não quer te botar para baixo. A menos que você esteja muito exaltado, ele vai lá e calma que está fazendo mal para você, mal para as pessoas. Mas ele faz isso com amor. E aí, na medida que a gente vai amadurecendo, ele vai, né, igual um músculo. Você não vai ficar tomando leitinho quando você já está comendo feijoada. Né? Não, vou aqui te cuidar igual bebê. Não, Deus vai amadurecendo o relacionamento, que é maravilhoso, porque você experimenta coisas maiores e melhores. Mas Deus, ele é muito incentivador, e no início dessa caminhada, ele fala pra você quem você é, ele te incentiva, fala, você é isso, você é aquilo. Nos seus pontos fracos, ele vai justamente te incentivando. Olha, se você, por exemplo, tem um problema com autoestima, com problema de identidade, justamente naquele ponto, Deus vai te dizer quem você é. Veja a história de Gideão. Gideão lá, todo escondido, né, malhando as coisas dele lá, o trigo escondido com medo dos midianitas, que era o povo inimigo. Aí chega um anjo, homem corajoso. Imagina, você lá escondido, malhando os negócios escondidos, homem corajoso. Aí você olha, corajoso? Eu tô escondido, então não tem nada de coragem aqui. Mas Deus sabe quem você é. Mesmo se você estiver vivendo pela carne, não significa que
que você seja essa pessoa. Deus sabe o que ele botou aí dentro. Deus sabe quem ele é. Ele sabe quem ele criou você para ser. Então acredita em Deus e começa a viver aquilo que ele te criou para ser. Tá bom? Essa é a semana da identidade, pessoal. Todos os dias, de segunda a quinta, na verdade, às 13h30, tô aqui com você. Então a gente vai falar essa semana todinha sobre identidade. Tá joia? Obrigada pela audiência. Amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre isso e eu aguardo vocês. Tá bom? Grande beijo.